E vem conferir a crítica do filme O Aviador. E em 2004 chegava nos cinemas o filme chamado O Aviador. E eu estou trazendo a crítica desse filme aqui no canal, porque essa semana aqui no canal eu vou fazer algo especial. Uma semana focada em Martin Scorsese e a sua parceria com Leonardo DiCaprio. Então todos os dias da semana vai ter uma crítica envolvendo o filme que envolve essas duplas, até chegar na sexta-feira, onde vai estrear o filme Assassino da Lua das Flores, mais novo filme que faz a junção desses dois ícones do cinema, tanto o ator como o diretor. E aí, o primeiro filme que eles fizeram junto foi esse, lançado em 2004, chamado O Aviador. Vale destacar, apesar do Martin Scorsese ser o diretor do filme, ele originalmente não estava envolvido como diretor, nem como roteirista. E aí, ao longo do processo do filme, tiveram algumas brigas de quem seria o diretor, de quem não seria, e aí passaram o filme para o Martin Scorsese. Então você pode perceber que, apesar de ele ser diretor, você vai perceber que tem alguns pontos muito interessantes na carreira do Martin Scorsese, que você vai ver que não tem nesse filme, principalmente na parte de roteiro, na parte de construção, desenvolvimento, a forma como ele trabalha os personagens, até porque ele estava um pouco mais amarrado, considerando que o roteiro não estava na sua mão. Bom, O Aviador conta a história de uma figura importantíssima, tanto para o cinema como para a aviação, que é o Howard Hughes. Uma figura muito importante, que foi muito influente em Hollywood, e por isso também você vê que eles passam muito da parte do filme em Hollywood. O filme começa com um grande filme sendo filmado, o filme mais caro da época. E se você tem Martin Scorsese, você também imagina que o filme vai ter um elenco estrelado. E é isso que eles fazem aqui. Martin Scorsese atrás da direção, uma figura muito forte sendo contada a história, e um filme com potencial gigantesco. E o filme começa muito bem, mostrando esse potencial gigantesco, mostrando como seria o bastidores de uma gravação. Como alguém que está começando, apesar de ser alguém que tem muito dinheiro, vai sofrer muito na mão de Hollywood. Isso eu achei interessantíssimo. E a história dessa pessoa é interessante, desde a parte mais excêntrica, como ele é apresentado, até na forma como a gente vai conhecendo um pouco mais da sua personalidade, como por exemplo, ele ser alguém que é germofóbico, ou ser alguém que tem um problema com o contato de outras pessoas por outros motivos, ser um pouco paranoico. Isso é muito interessante, porque você vai ao longo do filme conhecendo essas personalidades da pessoa em si. E isso também é feito brilhantemente pelo Leonardo DiCaprio, e consegue realmente passar perfeitamente todos os sentimentos que essa pessoa poderia ter. E como eu falei, ainda mais com o Martin Scorsese, tem um elenco de apoio muito forte, com nomes muito fortes, como por exemplo a Cate Blanchett, que tem uma participação bem grande no filme, com o Kate Beckinsale, você tem o William Dafoe, você tem um elenco muito estrelado aqui. Mas aí já entra o primeiro problema do filme. Eu acredito que quando você vai fazer um filme dessa personalidade, e você tem muitas coisas para mostrar, aí vira um problema. Até porque o filme não quis mostrar um recorte específico, uma situação específica dessa pessoa. Quis mostrar um grande período da vida dele. Desde o momento onde ele realmente estava entrando na direção do seu primeiro filme, que iria se tornar um sucesso, até o momento onde realmente ele começa a realmente dominar a área dos aviões, onde ele realmente vai ser respeitado pelo que ele fez ali. E isso é legal, só que são muitos anos da vida dessa pessoa. E aí acaba acontecendo um problema muito grande. Tanto os personagens secundários como o personagem principal e até algumas discussões acabam se tornando muito rasas nesse filme, e isso me incomodou muito. E por que eu falo isso? Porque existem muitos personagens que você vê que foram muito influentes na vida dele, como uma ex-namorada, que foi a namorada mais duradoura que ele teve, ou pequenos casos que ele teve, que fazia com que ele ficasse com o nome sempre na boca das pessoas de Hollywood. Mas isso tem que ser passado muito rápido. Então aparecem personagens, saem personagens, e eles têm pouco impacto em você nas quase 3 horas de duração de filme, porque você não liga pra eles. Tem um amigo dele que é muito importante, porque ele sempre liga para resolver seus problemas, ou um outro amigo, que é um cara que sempre é o seu mecânico principal. Essas pessoas tinham que ter mais camadas e mostrar pra gente, como público, por que eles confiam tanto nessas pessoas, e isso a gente sente muito pouco. A sorte desse filme é que o Scorsese é um gênio, e o Scorsese consegue tirar o máximo que os atores conseguem ter em cena. E ainda por cima, são atores muito bons, atores de nomes muito grandes, então eles também conseguem tirar o máximo que o personagem tá ali. Porque se fossem atores que não tivessem destaque pela sua atuação, um diretor que não tirasse o máximo deles ali, ficar só pelo roteiro, e da forma como o roteiro é raso em trabalhar os personagens, seria um personagem esquecível atrás do outro. Personagens que entram em cena, saem em cena, eles falam que tem uma grande influência na vida dele dentro do filme, mas você não sente isso porque o roteiro não consegue fazer isso.
E isso é um problema não só pro personagem principal, que é muito enfraquecido pela sua volta não conseguir ser grandiosa para crescer mais o personagem do Howard Hughes, mas também o próprio personagem. Já que o filme tá meio que fazendo uma biografia dele e mostrando um período muito grande da sua vida, eles precisam escolher o que eles vão mostrar no momento certo, o que eles vão destacar. Então existem alguns pontos que eles destacam ali e que obviamente são legais, são interessantes, são bem feitos, mas você não sente tão profundamente, com a parte de como, depois daquele ponto, ele vai realmente sofrendo aquilo. Em certo ponto, eu não queria acusar o filme a isso, mas ele passa uma sensação de ser chapa branca em alguns pontos. Porque o Howard, ele era um cara que, em alguns pontos, ele era contraditório, e ele tinha muitos problemas. A sua doença deixava ele cada vez mais fechado, fazia com que ele ficasse cada vez menos confiando nas pessoas, ficasse cada vez mais paranoico. Isso praticamente não é mostrado no filme. O filme passa uma visão que ele é um cara incrível e problemático, que o genial e problemático, e que as pessoas à sua volta acabam acusando ele, apesar de ele ser uma pessoa muito boa. Mas o filme tinha que mostrar realmente o lado pior dele. E tem uns pontos ali onde o filme passa muito por cima. Isso é o que dá camada, isso é o que dá credibilidade, isso que mostra realmente o que aquela pessoa é. Esse filme não consegue fazer isso. O filme, obviamente, em 3 horas, ele tem excelentes momentos. É um filme acima da média, de mediano para alto. O Scorsese acerta muito na direção, em todos os momentos, desde sequências maiores, onde ele consegue dar destaque a lugares muito grandes, com muitas pessoas, fazendo até uma contradição com o personagem que tem um bar sempre lotado e ele não consegue ter contato com as pessoas, até em momento onde tem que mostrar muitas câmeras e muitos aviões voando ao mesmo tempo. Isso é muito legal, como o Scorsese na época, sabendo que tinha um recurso um pouco pior do que ele teria hoje em dia, por exemplo, ele brinca muito com a ideia do preto e branco, com a luz e da sombra, para brincar com isso. Na parte que vai mostrar um pouco de como o Howard tá ficando maluco, ele destaca muito a parte da barba, a parte do cenário, como a casa, como ele vai mudando. Tudo isso é muito interessante. Na parte da direção, quando o Scorsese tem que fazer o seu trabalho, ele entrega muito bem. Em fotografia, direção, até a trilha sonora do filme chama muita atenção. Mas na parte do roteiro, que é a parte que ele gosta de dar mais profundidade pros personagens nos seus filmes, isso você sente um pouco porque o roteiro não é dele. Ele até tira o melhor do Leonardo DiCaprio, e não que seja difícil, porque o Léo tá incrível nesse filme. Ele tá muito bom realmente como o Howard. Você consegue sentir a dor daquela pessoa e os tiques que ele tem. No fim, O Aviador é um filme que ele deveria ter sido melhor. Pelo elenco, pelo personagem que eles estavam fazendo ali o filme, mas infelizmente eles erraram tanto que um filme que tinha um potencial de ser um grande filme, uma grande biografia, de uma grande personalidade, não só de Hollywood, mas do mundo da aviação, acabou se tornando um filme mediano e pouco memorável. Concluindo, O Aviador de Martin Scorsese tem Martin Scorsese, e ele entrega muito tecnicamente, como ele faz em todos os seus filmes. O Leonardo DiCaprio também está muito bem, e o elenco de apoio está muito bem. Mas foi o que eu falei no final da crítica. Quando você vai fazer uma biografia de uma personalidade tão grande como é o Howard Hughes, você espera que o filme seja do tamanho dessa personalidade. E o filme não consegue entregar isso, apesar de ele ter 3 horas de duração. Eu acho que os personagens são pouco aprofundados, são pouco desenvolvidos, e parece que só passam para realmente você saber quem eles são. O Howard também, no momento que a gente deveria conhecer mais a parte mais a fundo dele, a parte realmente da personalidade, quem é ele de verdade e como aquela loucura tá matando ele, a gente mostra muito pouco. No fim, é aquele filme que ele é bom no que ele entrega, por causa das atuações, por causa da parte técnica, mas ele parece um grande resumo da Wikipédia, no sentido de você vai conhecer o básico dessa pessoa, mas se você quer conhecer mesmo quem foi Howard Hughes, você vai ter que ler um livro dele, procurar realmente uma biografia sobre ele, um livro, para realmente saber quem ele é, porque o filme vai saber só o básico do básico. O filme é aquele famoso, ele não é ruim, ele consegue te motivar a querer conhecer mais dessa personalidade. Mas o problema é, você tem que assistir 3 horas de filme para depois disso você querer se motivar a saber mais, porque o filme não te entrega, aí é bem problemático. E por isso que eu fecho o filme O Aviador com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme O Aviador? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.